noite. Agora tá me ouvindo? Agora Ah, que ótimo. Ao vivo é assim, né? Vai o improviso. É assim que funciona. O pessoal tá entrando aí novamente, como teve que encerrar o primeiro vídeo aqui, estava clicando e acabou aí as falhas de conexões. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal tá entrando aos pouquinhos e a gente já inicia aí. Tá aí a Gabriele, Lucas, a Maria. Boa noite. Cauã tá entrando, Priscila também, o pessoal tá entrando aí. Boa noite, Érica. Monique. Legal. Luísa também. Fala, Juro. Boa noite. E tem uma galera entrando aí. Bom, bora lá. Vamos, enquanto o pessoal vai entrando aqui, vamos dar esse início, esse bate-papo incrível aqui com o Michel. Eu quero me apresentar, né? Quero aí primeiramente dar boas-vindas a todos que estão aqui na live com a gente. Maravilhoso poder estar esse momento aqui com vocês. É um momento único e uma honra também poder estar com o Michel e todos vocês aqui presentes aí. Vamos participar, vamos fazer uma live aí participativa. Não é só eu e o Michel não que vamos estar conversando aqui, vamos interagir com todos nós aí, né, Michel? Bom, eu vou me apresentar. Eu sou o Leandro Martins, tá? Sou empresário, né? Tenho uma família maravilhosa, né? 2 filhos também, né? Minha esposa. E hoje sou fundador do Instituto Martins e presidente também atualmente do Instituto. E hoje a gente vai ter aqui um bate-papo falando sim também um pouquinho do Instituto, da onde nasceu o Instituto e também podendo ter esse bate-papo aí com o Michel. Michel, eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho, quem é o Michel hoje, né? Se puder falar um pouquinho de vocês aí. Boa noite. Eu sou Michel, tenho 31 anos, nascido no Rio de Janeiro, crescido na Pavuna. Comecei minha trajetória no voleibol aos 16 anos, já um pouquinho tarde, né? E já estou aí como profissional há 11 anos, e desbravando o mundo, né? Que legal, que legal. Então, o Michel aí é referência no cenário nacional e internacional. E foi aí, ó, o melhor bloqueador da Superliga na última temporada. Sensacional isso, hein, Michel? Eu fui o maior bloqueador, com 70 bloqueios. Na Superliga retrasada, eu fui o segundo maior, com 71, eu acho, se eu não me engano. Ah, que bacana, isso é muito bom. E carioca, né? Carioca. E carioca, é legal. Pessoal, eu vou pedir para vocês compartilharem aí com os amigos, colegas de trabalho. Vamos aos pouquinhos aí a gente encaminhar para a gente poder interagir e poder participar desse bate-papo aqui gostoso aqui. Vou falar um pouquinho também, Michel, do Instituto, tá? O Instituto Martins, ele tá aí, vai fazer agora 1 ano. Somos novos aí, se falando, atuando na parte social. Então, o comprometimento hoje, o propósito do Instituto, hoje a gente atua aí, tá? Na parte do terceiro setor, dentro de comunidade, fazendo o quê? Capacitando hoje crianças e jovens para o mercado de trabalho. Porque hoje a grande dificuldade hoje é ter uma oportunidade para a educação. Então, hoje, o viés do Instituto hoje é literalmente o quê? Tá? Poder hoje estar capacitando, preparando esse jovem para o mercado de trabalho. Um outro item bacana que o Instituto tem também, até por conta do meu histórico profissional, já sou empresário aí, empreendedor, né? Comecei como empreendedor desde meus 22 anos, hoje eu já estou com 45 anos, Jesus. E dentro dessa trajetória pude aí ter um know-how como empreendedor. Então hoje a gente tem um módulo, uma metodologia aqui também, Michel, dentro do Instituto, onde a gente pega pequenos empreendedores hoje,
olha para o lado e fala o que eu vou fazer, para onde eu vou fazer, e eu quero me tornar um empreendedor. Então a gente tem uma metodologia desde a parte de marketing, ensina ele a parte de fluxo de caixa. Hoje a gente tem todo esse trabalho, hoje esse cuidado dentro do Instituto hoje para poder formar ele para o mercado de se tornar um empreendedor. E quem já está atuando como empreendedor, a gente sabe a dificuldade do que é nos primeiros anos ter uma empresa hoje dentro do nosso país consolidada, e a gente tem essa metodologia para poder acompanhar hoje essa pessoa também como empreendedor. Isso é algo bacana que a gente executa aqui também dentro do Instituto, tá? Michel, agora vamos, para a gente poder começar sem delongas aí, falar um pouquinho, conhecer um pouquinho do Michel. Fala para nós aí da sua trajetória no esporte, como que entrou na sua vida, Michel? Bacana você falar do Instituto, porque eu, antes de me tornar jogador, eu participei de um centro que era o Instituto CIEE, no Rio de Janeiro, para estudantes, né, e carentes também, que preparava a gente para o futuro mesmo, né? Com quantos anos? Com 16 anos, 15, 16 anos. E era muito bacana, porque era um programa do governo do Rio para crianças e adolescentes de comunidade, né, de renda baixa, e eu pude participar durante um ano. Então isso me ajudou muito, porque eu estagiei na PGE, que é a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Que bacana. E para mim foi muito bacana, porque era uma outra realidade, né? Você convive com pessoas como você mesmo disse, com outro know-how, né? Com outros conhecimentos, com outras classes. E isso faz com que a sua mente se abra, né? Para que você pense, por que não empreender, né? E a gente que vem de uma realidade financeira tão difícil, é muito também longe essa perspectiva de se tornar um empreendedor. A gente só pensa em sobreviver, né? Tu tocou um ponto aí, né? Desafio. Qual foi o primeiro desafio que surgiu quando tu iniciou? Meu primeiro desafio foi, acho que na minha infância, né? Assim que eu nasci, minha mãe, ela ia me doar por um casal de advogados, mas na época estava tendo muitos extravios de órgãos de bebês. E aí a irmã da minha avó que me criou, mas a irmã da minha avó, evangélica, convenceu a minha mãe de não me doar, porque ela tinha muito medo que isso pudesse acontecer comigo também. E nos 48 do segundo tempo, minha mãe foi convencida e não doar. E aí eu não fui doado, e a minha avó, que queria me doar, me criou, e hoje eu entendo ela, porque ela já tinha criado outras 2 irmãs também, mais 6 filhos próprios, biológicos dela. Então ela achava que com aquela atitude ela estava me fazendo bem, né? Então eu pude compreender quando eu descobri essa história aos 12 anos de idade. E aí eu cresci criado pelos meus avós, porque minha mãe acabou sendo assassinada no Rio quando eu tinha um ano. Você bebê, criança? Eu tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Nossa. E aí cresci sem pai, sem mãe, porque também fui fruto de uma relação extraconjugal. Então fui criado pelos meus pais pelos meus avós maternos, e cresço nessa situação, né, nesse sentimento de rejeição, né? Porque eu acho que hoje eu entendo que era uma rejeição, não só um sentimento, não só natural, mas também espiritual, né? Eu creio nisso. Sim. E aí eu cresço, e com 7 anos minha avó me coloca no futsal. Começou no futsal. E o sonho dela era que eu me tornasse jogador de futebol. Sim. E é a realidade mais próxima de alguém de comunidade ter sucesso na vida, né? É o esporte, né? É verdade. Transformador. Transforma o caráter, transforma a vida financeira também. É a primeira porta, assim, possibilidade que nós que viemos de classe média baixa ou pobre temos
como esperança. E aí jogo futsal até os 12 anos, e aí dos 12 anos eu migro pro futebol de campo. Aí, chegou aí pro campo também. Do salão chegou aí pro campo. Recebi um convite. O Michel, não tô te ouvindo. Você... Não é o volume. Devolver. E fui crescendo demais. Com 14 anos já tinha 1,95 m. 1,95 com 14 anos. Legal. Tinha 1,80 m. E as pessoas falavam, Michel, tá perdendo dinheiro, vai pro basquete. Mas o basquete também é um esporte muito violento, né? Com muito contato. Então eu falei, então vou pro vôlei. Tinha um amigo que jogava no Tijuca Tênis Clube e jogava basquete no Tijuca. E ele falou, Michel, tem um clube lá que se você quiser fazer teste ou no basquete ou no vôlei, eu acho que você, pela coordenação que você já tem do futebol, eu acho que você se daria bem no vôlei ou no basquete. Aí eu falei, então eu vou fazer o teste no vôlei. E aí, quando eu cheguei para fazer o teste com o Gilberto Belo, que é treinador até hoje lá do Tijuca Tênis Clube. É treinador ainda hoje. Aí ele me disse, cara, você é o grandão que eu pedi pro Papai do Céu. Tava faltando um cara grande assim, com a sua idade. E aí já no primeiro ano de juvenil, né? Já fui para a seleção carioca, que unia os 12 melhores juvenis do Rio. Eu acho que pela coordenação do futebol desses anos todos, me ajudou muito a ultrapassar esse tempo de preparo, né? Esse processo que leva, que é do tempo, né? Essa linha cronológica. Então eu pude acelerar os processos e me destacar, né, nesse tempo rápido e ir para a seleção carioca e jogar os brasileiros. E aí no ano seguinte já estava jogando no time de Minas, que numa cidade pequenininha chamada Conceição do Mato Dentro. Então com 15 anos você já estava em Minas, saiu do Rio e já foi para Minas. Para Minas Gerais. Não, na verdade eu comecei a jogar vôlei com 16, com 17 eu já estava em Minas Gerais jogando. Ah, legal. Não profissional, mas juvenil. Entendeu. Bom, quem gostaria de fazer... Tá travando. Tô te ouvindo bem. Legal. Michel, queria ver que o pessoal pudesse perguntar para nós aí. Quem gostaria de fazer uma pergunta para o Michel, pode escrever aqui que o Michel aí vai estar respondendo para a gente aí um pouquinho da trajetória dele. A gente já tem um pouquinho mais para conhecer do Michel, mas quem gostaria de fazer uma pergunta, pode fazer enquanto a gente dá esse start no bate-papo aqui. E aí, quando a gente fala algo bacana que tu comentou também, Michel, a realidade social que te influenciou também, né? Então, quando a gente vê essa jornada do impacto social dentro do esporte, como se enxerga essa etapa aí? Cara, aos 13 anos eu recebi uma proposta para me tornar aviãozinho de uma favela próxima que chama Pedreira, lá no Rio de Janeiro. E é próxima da Pavuna, onde eu fui criado. E confesso que eu tinha um pouco de medo, assim, e talvez o medo não tenha me levado para esse caminho. Mas eu confesso que eu fiquei tentado demais. Eu sempre busquei fugir daquela realidade, do que a realidade estava me levando. Para mim, a minha infância foi muito difícil. Eu nunca quis que as pessoas me olhassem como uma vítima. Então eu sempre me esforcei, de alguma maneira, para me destacar, sendo no colégio, sentando com os mais esforçados, sendo através do esporte, né? Porque a gente que vem de uma situação precária, a gente tem poucas oportunidades, né? Sim, é verdade. E com as poucas oportunidades eu tentei me destacar. Então, quando eu saio do Rio para jogar em Minas Gerais, eu saio para morar debaixo de uma arquibancada com uma ajuda de custo de R$300. Mas eu não tinha ajuda financeira aos finais de semana. Então eu tinha que usar esses R$300 para se alimentar aos finais de semana. E
e R$300 é muito pouco, né? Para você comprar produtos higiênicos e se alimentar, enfim. Então, isso tudo fez com que eu me esforçasse ainda mais para sair dessas realidades. E depois fui para um outro clube de São Paulo, onde nós perdemos o nosso patrocinador master. E eu já estava fazendo faculdade, perdi a faculdade, fui morar em Maringá. E aí, chegando em Maringá, fui trabalhar numa loja de shopping, e aí já tinha parado com vôlei. Chegou então a parar com vôlei, então. Inclusive, tem até uma pergunta aqui, cadê que vamos pegar aqui, do Derra. Qual o maior desafio até aqui na carreira? Pergunta. Foram tantos na carreira. Cara, assim, graças a Deus, fisicamente eu não sofri nada. Mas eu acho que talvez em Canoas, na minha terceira Superliga, ou quarta, se eu não me engano, a gente ficou 6 meses sem receber salário. E joguei 6 meses. 6 meses. Meu salário. Meu Deus. Porque muitas pessoas pensam assim, tá jogando Superliga, é bem sucedido, mas não é assim. Não é simples, né? Na época eu ganhava muito pouco mesmo. Eu não vou falar quanto eu ganhava, mas era muito pouco. E eu fiquei 6 meses sem receber. Então, o clube na época me ajudou muito na questão financeira para me alimentar, né? Mas eu lembro que foi nessa época que eu conheci minha esposa e ela me visitava e eu tinha na geladeira somente os frios, que são os laticínios para tomar café da manhã. Nossa. Então, mas já jogador profissional, já estava começando a me destacar, mas assim, a gente jogava no sábado sem saber o que ia comer no domingo. Que ia ser o outro dia, né? E jogando não é simples. É aquilo que a gente, igual tu comentou, né, no pequeno, a gente olha o esporte, é a saída para a questão financeira, né? Mas, ou seja, a jornada, ela é gigante, essa jornada. Tem mais uma pergunta aqui da Daisy. Como você se prepara para o jogo? Digo mentalmente, a pergunta dela. Então, eu sempre fui um cara muito confiante, apesar das circunstâncias falar o contrário e jogar na minha cara o tempo todo que eu não conseguiria, eu sempre tive muita fé. Então, eu acho que pela fé, eu sou um cara muito confiante do que eu já passei e de saber aonde eu quero chegar. Então, eu estou preparado, eu me preparei, né? Eu fiz pilometria. Quando me falavam, Michel, você é baixo para a sua posição, porque eu não tenho nem 2 metros. E, geralmente, central de Superliga são todos acima de 2 metros. E muitos me disseram, troca de posição, porque você é baixo. E eu insisti, fiz pilometria, fiz um trabalho que chama Air Alert 3, que é um trabalho de pilometria que jogadores da NBA fazem para saltar mais, um programa de 2 meses e meio, que você começa com 40 saltos num dia, e é um trabalho de 3 vezes por semana, 3 dias por semana. Mas no final desses 2 meses e meio, você tem dias que você salta 900 vezes. Então, muitos saltos, num dia só. Então, eu não tinha estrutura, quando eu fiz esse programa, eu não tinha estrutura para pagar uma academia. Então, eu saltava em casa. Minha avó me chamava de maluco, mas eu tinha um foco. Eu sabia onde eu queria chegar. E no final desse programa, eu evoluí 8 centímetros de salto, que é muita coisa, né? Então, a saltar bem, mas me tornei um saltador, assim, destacável, digamos assim. Então, eu levo essa bagagem, né, respondendo a pergunta da Daisy, para dentro de quadra. Assim, eu enfrento jogadores, como no último jogo de ontem, de 2,11, por exemplo, de altura. Mas eu penso, cara, você não pode me parar, né? Eu já passei por coisas, por muralhas tão maiores que você, não importa que você tenha 2,11, eu vou passar por você. Vou vencer. Que eu vou para os jogos. Tá.
Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Como foi... Tá travando. O meu tá bem, eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Internet. É que deu uma travada aqui para nós. Ao vivo é assim. Aqui tem mais uma pergunta do Heleno. Quem foi a sua maior inspiração no vôlei? No vôlei foi o Simon, que é um central cubano que joga na Itália atualmente. Que legal, que bacana. Eu tinha uma referência que era um jogador chamado Vini Mendes, Vinícius, e ele tinha 1,96 m, e quando me diziam, você é baixo, troca de posição, eu dava ele como referência, falava, olha, tem ele que é menor que eu, porque eu tenho 1,98 m. 98,5, né? 98,5, eu não posso falar só. Isso é verdade, 98,5. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? O que você diria para um jovem que tem talento hoje, mas ele não sabe por onde começar? O que você poderia orientar ele? Olha, boa pergunta difícil. Cara, o que eu diria para ele é, comigo, as estratégias de agressões e flechas e não me ajudaram muito, sabe? As pessoas que me diziam que eu não chegaria, quantos empecilhos, né? Pessoas dizendo, você já está velho, vai procurar um trabalho, vai fazer outra coisa. Joguei minha primeira Superliga com 21 anos, né? Já tinha parado e fui visto numa liga amadora. Deus faz as coisas impossíveis da forma que Ele quer, como Ele quer, e a única pessoa que me incentivou a permanecer foi o meu avô, que não é vivo mais. Então eu lembro que ele dizia, olha, se isso faz o Michel feliz, deixa ele, Luzia. Ele falava para minha avó. E me perguntava, você está feliz? É isso que você quer? Uau! Tenta até o final, mas saiba que existe um tempo limite para que as coisas aconteçam. E eu falava, eu sei, vô, eu estou tentando, e eu sou jovem ainda, né, tem tempo. E ele falava, é verdade, você é jovem, tem tempo. Porque ele foi um desbravador também. Saiu lá do Rio Grande do Norte para ir para o Rio, para ganhar a vida, e venceu. Então, essas palavras de cuidado, de amor, sabe, de esperança, de apoio, me ajudaram. Então, hoje eu tento ser um incentivador e não um desmotivador de sonhos. Porque comigo foi assim que funcionou, né? Eu acho que ninguém ajuda ninguém na agressão, sabe? Você não ganha ninguém na agressão, na falta de compaixão, de empatia. Então é dessa forma que eu trato os torcedores, que eu trato os jovens, as novas gerações que vêm vindo. Ontem eu joguei e eu até comentei com os jogadores. E os dois centrais do time adversário me pediram foto e disseram que eu era uma referência para eles. E aí eu comentei, olha, quando alguns torcedores viram essa situação, essa cena acontecer, e eu comentei, quando isso acontece é porque é sinal de que você está começando a ficar velho. Mas é muito gostoso, cara, você ser referência, né? E ao mesmo tempo a responsabilidade de que você é um influenciador, de que para que essa nova geração não pare, porque é muito difícil chegar na Superliga, mas mais difícil ainda é permanecer. Então, eu espero que essa geração saiba que elas podem ter dificuldades, como eu tive, e muitas dificuldades. E hoje a gente tem visto tantas pessoas aí com problemas psicológicos, né? Depressão, ansiedade, que são as doenças, as novas doenças, né? As principais doenças. E acaba se rendendo, né? Acaba se rendendo. Paralisando, né? Pelo que elas ouvem, pelo que elas veem, mas
Eu quero ser essa voz positiva para dizer para elas que eu sou um vencedor, que eu tive tantas barreiras, né, que tentaram me paralisar, mas que não paralisaram. E que eu ainda tenho alguns processos e dificuldades que ainda tentam me paralisar até hoje, mas eu venho desbravando, né? Dia após dia, ano após ano, me reinventando. Porque... Dia após dia, né? Não, isso é muito importante. Quem se conectou com o que o Michel está falando aqui, digita aqui um eu. Quem está se conectando com esse bate-papo, essa história de vida do Michel. Quem está se conectando, coloca aí um eu. Algo bacana também, Michel, tu comentou com relação ao apoio do seu avô, com quem você se espelhou, né? Tem algo que eu trago para mim também, com relação ao seguinte: para você poder chegar rápido a um local, você vai sozinho, mas para ir longe, você precisa de pessoas. Então a gente ter pessoas, como um caso, o seu avô, a sua avó, que pegou na mão e querendo ou não, deu essa direção, tu vai longe, que é exatamente o que está acontecendo com você aí, indo longe, né? E parabéns mesmo com relação a isso, tá, Michel? Isso é sensacional. Agora vamos falar um pouquinho da sua carreira internacional. Como que foi? Conta para nós aí como foi a carreira internacional. Vamos mudar. Eu sou muito emotivo, cara. Eu não gosto de focar muito na minha história, não. E, enfim, não, realmente, assim, mas faz a diferença, Michel. Hoje, a galera que está aqui com a gente aqui, a quantidade de pessoas que se identifica com a sua história. E isso, querendo ou não, faz dar a volta por cima, você se fortalecer. Então, ou seja, querendo ou não, acaba sendo uma missão. Isso, essa sua história de vida acaba se tornando uma missão. Então, realmente, a gente tem que valorizar a tua história. E como eu acabei de comentar aqui, a jornada... ela tem todo um processo da jornada, e a gente está entendendo o porquê, né? Cada dia mais tu está indo mais longe aí. Eu fico muito feliz, sou muito grato. Grato a todas as pessoas que estão aqui na live acompanhando. É a minha fonte de motivação. Eu sempre falo para os torcedores que eu saio muito feliz quando a gente vence e saio envergonhado quando a gente perde por conta deles, né? Eu sou muito grato. Eu vivo uma paixão mesmo. Eu sou muito grato ao voleibol. Eu acho que essa é uma das fontes do sucesso, a gratidão, né? E Deus sabe o quanto eu sou grato. Eu sou grato ao vôlei por ter transformado a minha vida, a vida da minha família. Então eu tento retribuir de todas as maneiras. Eu sou um dos primeiros a chegar no ginásio, sou um dos últimos a sair, porque eu sou grato de verdade. Até o final eu vou ser muito grato. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ó a Deise aqui, ó, a mensagem da Deise. O Joinville me fez te admirar demais. Onde você estiver, estarei torcendo por você. Olha aí. Parabéns aí para o comentário da Deise. Voltando, Michel, para a carreira internacional. Conta para nós como foi essa passagem para você internacional. Olha, individualmente foi boa, porque eu terminei como 5º melhor bloqueador e 6º melhor atacante na França. Foi mesmo. Mas o time não foi tão bem, a gente não se classificou para os playoffs, batemos na trave, estamos em 9º lugar. Então eu não sou um jogador individualista. Se o time não vai bem, eu não estou feliz. Eu prefiro jogar mal e o time ganhar do que jogar bem e o time perder. Então eu saí triste, porque o time não chegou onde eu esperava que chegasse. Então foi uma temporada um pouco difícil pelas expectativas, mas ao mesmo tempo foi muito abençoada, porque foi quando meu filho nasceu. Meu filho nasceu na França, em Nantes. Ah, nasceu na França? Nasceu na França, em Nantes. E logo após que ele nasceu, com 15 dias, a gente já voltou para o Brasil. Hoje ele está com quantos aninhos? Vai fazer 3 em maio.
Legal, legal. Parabéns, parabéns. Pô, bacana, bacana. Uma outra pergunta aqui. As oportunidades no esporte e a transformação social. A gente comentou lá um pouquinho. Queria que você pudesse falar um pouquinho dessa importância, desse incentivo, desse apoio e também acrescentando a educação, se falando da capacitação profissional aí dentro e fora das quadras. Desculpa, eu me perdi. Estava lendo os comentários. Olha os comentários aí, tem bastante comentário, né? Exemplo de atleta, olha aí, ó. Olha aqui uma pergunta legal, ó. Como veio parar no Joinville? Fala pra gente aí. Olha, eu preciso assim falar sobre fé, né? Porque Deus tem me guiado para os clubes que eu tenho ido. E eu estava jogando em São José dos Campos, tinha voltado da França e fui para São José, porque eu tive um sonho e nesse sonho eu estava numa igreja em São José dos Campos. E 4 dias depois eu recebi a proposta de São José. Já tinha fechado em outro clube da França, mas prontamente eu quebrei esse contrato. Recusou. Exato. E aí voltei para São José e joguei em São José. Fui o segundo maior bloqueador da Superliga. E a minha esposa teve um sonho. E ela vinha um avião do exército puxando uma bandeira. E a bandeira estava escrito Joinville. Isso. Certeza absoluta que Deus ia prover essa proposta. E São José me fez uma proposta de renovação muito boa, mas quando Deus escreve uma história, ele faz por completo. Joinville veio e já tinha fechado com o Central, estava meio que apalavrado, quase fechando com o Central que viria, e o supervisor na época convenceu o presidente do time de Joinville a me contratar, e aí a porta foi aberta e eu, com toda certeza, segui o sonho da minha esposa e vim para Joinville. E aí fui o maior bloqueador. Sem dúvida, nenhuma. A importância de Deus nas nossas vidas, né? Realmente a obra é por completo. Isso é lindo, demais. E parabéns pela. E mando um abraço para a esposa aí, Michel. Eu tive grandes passagens no Campinas, por exemplo, em São José, na França, mas falando sobre performance, aqui em Joinville foi aonde eu mais performei, talvez aonde eu mais tenha sido feliz, profissionalmente e pessoalmente também. Tá, legal. A outra pergunta que eu tinha feito foi com relação a oportunidades oportunidades no esporte e transformação social. No caso, o incentivo social na vida das pessoas hoje. Como que tu enxerga esse lado social? Como eu disse, o esporte talvez ele é a única esperança do jovem carente. É por isso que todo jogador de comunidade sonha em ser um Gabigol, um Neymar, justamente porque é a referência de vidas de condição, né, financeira que o jovem de uma comunidade carente tem. Então, não que, por exemplo, eu adoro tênis, mas é uma realidade distinta você ver um jovem carente pensando em se tornar um tenista, porque a gente sabe das dificuldades por ser talvez um esporte um pouco mais elitista. Até talvez o vôlei também, porque você precisa de um tênis, precisa de uma rede, né, uma bola. Agora, o futebol, você não precisa de nada, só precisa... Tudo você pode improvisar um gol, você pode improvisar uma bola de papel, e eu acho que as referências são mais próximas, né, do jovem carente. Então, o esporte é transformador. Ainda que eu não me tornasse um jogador profissional, o esporte me trouxe disciplina, né? O esporte, ele te gera medo, te gera um desconforto. Hoje mesmo eu estava pensando, caramba, como uma temporada de Superliga, ela é longa, né?
E é um estresse mental, porque nós, jogadores profissionais, e não profissionais também, né, mas o jogador de base, ele está lutando ali para ele chegar no profissional, e principalmente na transição do infanto-juvenil para o profissional, porque você precisa dar um salto mental e entrar no profissional e disputar e performar de igual para igual com adultos que já têm um know-how mental, né? Que já tem a experiência psicológica e já passou por jogos grandes e desafios maiores na vida que um jovem que está fazendo essa transição não passou. Então, para nós é difícil, porque o nosso treinador aqui, ele é muito sábio e ele diz que a gente performa bem num jogo, no segundo jogo, no terceiro jogo, mas em algum momento a gente vai cair e vai jogar mal. 1, 2 jogos, mas de repente a gente vai voltar a performar. E é assim, é difícil a gente manter o tempo todo lá em cima, porque nós não somos robôs. Mas alguns torcedores não conseguem compreender isso. Um outro treinador me disse que para ele, talvez 70% de um jogador profissional era o que diferenciava dele ser destacável ou não, era o psicológico, né? Porque tecnicamente todos sabem jogar, né? Chega uma hora que todos sabem, mas o que vai diferenciar mesmo é quem aguenta mais, quem suporta mais no momento que está sendo esmagado. Você para e desiste, ou você se amedronta, ou você vai para cima, continua a bater, né? É aquele cabo de força, né? Então, você levanta a cabeça, aquela linguagem, né, emocional, aquela linguagem expressiva, né? Quem nunca leu aquele livro que fala quem mexeu no meu queijo, né? Quem fez sabe, né? Sobre a linguagem corporal, né? E levanta a cabeça, você nunca pode abaixar. Mas quando a gente, por exemplo, no vôlei, quando a gente leva um toco, um bloqueio, a tendência do corpo é você abaixar, mas automaticamente você já passou tantas vezes por aquele processo, você, eu não posso demonstrar para o adversário que eu estou abatido. E você passa por alguns pontos que o teu emocional está desconfortável, né? Mas, ao mesmo tempo, se você volta a rodar uma bola, atacar e rodar uma bola, ou fazer um ace, né? Ou até mesmo bloquear o adversário, aos poucos o teu emocional vai voltando e a confiança vai voltando. É assim na vida também. Exatamente. Você fez a colocação de uma palavra aqui, suporta. A vida é desse jeito, né? A gente toma muita pancada e você tem que suportar e olhar para frente e falar, é possível. Até você falando de oportunidade e suportar, queria comentar contigo algo também, até para o pessoal aqui, que o Instituto, no ano passado, acho que meados de outubro, o Instituto fez um evento, na verdade foi uma oficina, que chamou Geração Empreendedoras. Foi em torno de quase 70 adolescentes que a gente alcançou. E nessa oficina a gente trouxe lá, para você ter uma ideia, profissionais da beleza, do esporte, games, música, dança e tecnologia. Então, ao mesmo tempo estava acontecendo essas oficinas e esses jovens da comunidade estavam lá identificando a oportunidade com relação a cada game, cada parte do esporte, de dança, que o mercado pode proporcionar. E isso não adianta a gente achar, vou dar um exemplo aqui, o que o pessoal costuma comparar, né, o esporte com a música. Não é simples, você deu uma olhada nessa trajetória. O valor de R$300 que tu teve que segurar e suportar, pode ser na música, pode ser na parte da tecnologia, também não vai ser fácil. Então, volto a dizer, até fiz um círculo aqui, suportar. Então é importante a gente identificar isso, as oportunidades vêm, mas tem que suportar para que a gente possa passar de estágio, né? Vou até, a Monique colocou aqui para nós, vai até deixar para vocês aí o link dessa reportagem que a gente teve, Michel, que foi sensacional aí o alcance dessas 70 crianças que o Instituto Martins pôde alcançar, né? Isso é muito bom. E
mais uma pergunta aí, tá? O que falta no Brasil, Michel, para jovens terem acesso ao esporte de alto nível? Eu acho que apoio, né? Nós do Joinville Vôlei somos um projeto recente e uma torcida maravilhosa, gigante, e mesmo sendo um projeto recente, já estamos conquistando tantas medalhas e ainda assim estamos buscando novos incentivadores, novos apoiadores para que o Joinville Vôlei continue crescendo, né? Continue sendo uma referência para jovens, porque nós também temos projetos, né, sociais e categorias de base agora, então o que fazem toda a diferença para toda uma comunidade, né? Eu, quando comecei no Tijuca Tênis Clube, eu lembro que muitas vezes minha avó, eu tive um período curto ali, onde nós perdemos o meu avô, que era praticamente a fonte principal de renda da nossa casa, e quando meu avô faleceu, a gente passou por muita dificuldade financeira. E eu lembro minha avó pedia algumas vezes alguns vizinhos o dinheiro da passagem, porque eu ia treinar de metrô. Para você poder ir até o treino. Para eu poder ir treinar. Porque o clube ele não pode assegurar para todos o dinheiro da passagem, né? Principalmente quando você não gera nenhum retorno para o clube. Mas quando o clube tem incentivadores, apoiadores, patrocínios que possam dar esse suporte, principalmente para as pessoas de comunidade, isso aí faz toda a diferença. Quantos amigos eu tive que desistiram por conta das dificuldades financeiras, porque não conseguiam ir treinar, né? Eu mesmo, recentemente, tive um post de um amigo que fez uma dedicatória para mim, e eu lembrei, né, que ele era, digamos, de uma família bem estruturada, bem financeira, bem de vida. Sim. E ele tirava do lanche dele, que os pais davam para ele lanchar no clube. Ele era tão generoso que ele ajudava esses jovens, alguns jovens, porque ele tinha também que escolher alguns, um dia era um, o outro era outro, para ajudar na passagem. Então, olha aí. Quantos pararam, quantos não chegaram por falta de incentivo financeiro, né? Por falta de grana, por falta de condição. E assim, eu agradeço muito, eu sou muito grato a esses vizinhos que contribuíram, e principalmente a minha avó, né, que teve a cara de pau, quantas vezes segurou, né? Suportou. É verdade. Que Eu às vezes sou tão duro assim com alguns jovens do nosso time, dos times que eu vou, né, tento passar tanto para eles o quanto é importante ser grato, né? Porque eu passei por tantas dificuldades e mostro para eles. É claro que eu gostaria que ninguém passasse pelas dificuldades, mas já que eles não passam pelas dificuldades muitos, né, não passam pela dificuldade que eu passei, eu tento mostrar, né, a realidade que eu tive para que eles não venham a reclamar de nada, porque o nosso país ele é muito dificultoso, né, nessa questão de base, de transição. Sim. Do juvenil para o profissional. É bem maçante. Estamos chegando aí já ao finalzinho. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, Michel. Hoje, tá, se você pudesse dar um conselho usando a sua trajetória, qual seria? São vários. Eu acho que resiliência, né? Uma vez um treinador, eu estava jogando muito mal e eu já tinha renovado meu contrato e eu estava jogando muito mal. E eu parecia que tinha desaprendido a jogar. E eu falei, meu Deus, liguei para minha irmã e falei, eu vou parar de jogar. O que acontece? E eu já era profissional, mas estava no início da trajetória. E
cheguei até a falar pro treinador, falei, eu tô com medo durante a partida. Olhei. E ele simplesmente me motivou e disse, eu sei, eu tô vendo no seu semblante, mas permanece. Porque isso faz parte da trajetória da vida, não só no esporte. E aí ele me disse assim, Michel, lembra sempre disso, ao final do jogo. Você não é tão ruim quanto esse jogo que você fez hoje. Mas lembra de quando você se tornar destacar o melhor da partida, você também não vai ser o melhor. Tenha sempre a humildade. Então, eu sempre levo isso comigo para... Porque quando a gente sai de uma partida que a gente jogou mal, a gente tende a ficar envergonhado e tende ao nosso ego diminuir, né, a nossa autoestima cair. Mas quando eu lembro dessa frase, desse grande treinador, isso me dá a esperança de que amanhã vai ser melhor. O próximo jogo vai ser melhor. Eu tenho o próximo treino para treinar melhor, para fazer diferente, né? A gente tem sempre um dia a mais para fazer diferente, né? 1 minuto a mais, né? Segundos a mais. Então, é com essa cabeça que eu vou para o treino todos os dias, né? Não gosto, até hoje, eu já tenho talvez aí 15 anos de voleibol, mas eu vou todos os dias para o treino focado em rodar todas as bolas, em bloquear com a mesma intensidade. Eu não vou para mais ou menos, eu não consigo, né? A não ser que eu esteja sentindo fisicamente, mas eu sou muito competitivo. Mas ao mesmo tempo também eu sou muito grato, então pela gratidão eu entro até hoje, vira e mexe, eu entro no treino e falo assim, caramba, eu tô aqui, eu tô na Superliga, eu jogo a Superliga, eu sou grato, eu sou grato até hoje. E olhar para o time de Joinville e ver que eles vendem a camisa número 3 como referência, meu Deus. Olha aí, que sensacional. Eu fico assim, eu não acredito. E é verdade, não é hipocrisia, demagogia. Eu não acredito aonde eu pude chegar. Eu cheguei muito longe, muito longe. Eu sou muito grato mesmo. Cara, isso é sensacional. E que conselho, né? Algo que, querendo ou não, acaba te marcando, né? Quando tu fala, olha o apoio que o teu técnico deu e tu leva isso pra vida. Agora você trazendo isso até como um conselho hoje, a diferença que faz na vida. Até um exemplo que eu quero trazer para ti também do Instituto, até da onde nasceu um Instituto, para você ter uma ideia, foi dessa maneira aí, sentando do lado e dando uma palavra de apoio, identificando, você tem mais uma chance. Que foi o que aconteceu contigo? Tu já estava desanimando. Então, teve algumas vezes que marcou muito a minha vida também, nesse sentido de apoiar. Hoje, quantas pessoas hoje sentam do lado de uma pessoa vulnerável na rua e dá a mão para ela e senta do lado para conversar? Não tem, ele vai lá, leva comida, mas não senta do lado dele para conversar, entender a conversa dele, dá a mão para ele. E quando eu comecei a fazer isso, você passa a identificar, você arranca não só o sorriso, mas a esperança que é possível ter a segunda chance. Então isso é impactante com relação a gente poder somar. E eu só tenho a agradecer, tá, pela sua vida, agradecer a Deus aí por essa oportunidade que a gente tem, a quantidade de pessoas aqui que estão com a gente aí nessa live que foram impactadas, né? Então, ó, o exemplo aqui da Renata, simples, humilde, grata a Deus, você é tudo isso. Olha isso, poder ouvir isso, Michel, é maravilhoso. Das pessoas que o cercam e estão contigo. É só gratidão mesmo. Quero te agradecer mais uma vez por esse bate-papo, história de vida incrível. Já é um parceiro do Instituto? Com certeza, com certeza. E a mensagem que eu quero deixar aqui é dizer para as pessoas, sejam inclusivas, né? Abracem todas as classes possíveis, né? Porque isso faz a diferença. Eu sou prova viva de que as pauladas, elas só me machucaram, só me afastaram do meu propósito. Mas os abraços, as pessoas que me incentivaram, independente de eu estar certo ou não, me fizeram
dar mais um passo e mais um passo, e por isso estou aqui. Então é por isso que eu tento ser um abraçador. Ontem tem um menininho, a gente tem um torcedor que ele tem Down, e os pais relataram a melhora dele, psicológica, de forma interativa também na família, como ele evoluiu na fala, e tudo isso, o esporte fazendo a diferença, os jogadores fazendo a diferença, nós sendo uma referência, mas nós seres humanos, e não jogadores. Né? Tá ali o Michel humano. Então, eu estou aqui, eu sei que a minha carreira daqui a pouco vai finalizar, mas estou aqui para passar para as pessoas o Michel, trajetória de vida, né, que teve poucos incentivos, mas o pouco incentivo que teve, guardou no coração e usa isso para motivar outras pessoas que talvez algum dia se sentiram rejeitado como eu, abandonado como eu, órfão como eu, né, excluído, para dizer para elas que elas podem, independente de como elas se encontram, né, independente do motivo, da situação, do jeito, ame, abrace, traga para perto, porque é sempre com amor e por amor que a gente motiva alguém, e não o contrário. Sensacional. É possível. É possível. Sensacional. Michel, quero agradecer, fico aqui emocionado, com certeza tu já faz parte do time do Instituto, foi sensacional poder te ouvir aqui. Quero agradecer aí a todos que ficaram aí até agora aí com a gente aqui, podendo ouvir do Michel, poder ouvir um pouquinho da história dele. É claro que a jornada é gigante, mas com certeza ficou aqui no nosso coração um aprendizado enorme, Michel, um aprendizado enorme. Quero aqui também agradecer a equipe do Instituto, amo vocês, poder estar com a gente aqui, estar somando também no dia a dia, o pessoal do Conselho do Instituto também, os parceiros, então é um prazer poder estar trabalhando com vocês aí, a gente poder alcançar sempre o nosso objetivo, que é o próximo, é servir, então é sensacional a gente poder se doar um pouquinho. Tá bom? Michel, grande abraço, pessoal. Beijo, fiquem com Deus. Obrigado aí por participar com a gente aí, viu? E siga a gente nas redes sociais. Michel também e o Ist.Martins. Coloca pra gente aí. Tá bom? Obrigado a todos. Quero agradecer a cada um dos comentários também, das pessoas parceiras que estão aqui. Eu pude ler cada comentário. Eu sei que são torcedores, amigos, fãs, enfim, todos vocês moram no meu coração. E obrigado ao Instituto Martins também, obrigado também por você ser um incentivador de jovens também, que você permaneça fazendo, né, pelos jovens. Né, eu não conheço muito a sua história, mas eu tenho certeza que você está retribuindo, né, muito do que você também recebeu. Eu tenho certeza que você já tem recebido a tua recompensa. Amém, amém. É isso aí. Obrigado mais uma vez, viu? Gratidão. Deus abençoe a todos.